Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo vai ser o de número 2. Nós vamos ler 12 versículos, do 1 até o 12, irmãos. Amém? Eu aguardo os irmãos acharem o texto aí. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o 12. Enquanto eu estiver escutando folha ainda, passando de um lado para o outro, eu aguardo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé agora, todos? Vamos olhar. Eu costumo dizer, toda terça e quarta eu prego que a reverência não está na posição do corpo, mas na posição que o teu coração se encontra. Mas às vezes a gente lê em pé, lê sentado, mas a maior reverência é em obedecer esses ensinamentos, praticar esses ensinamentos. Mas não quer dizer também que na hora da leitura a gente possa ficar andando, caminhando, conversando. É uma palavra digna de toda a reverência, de fato. Mas que a gente se posicione agora para fazer a leitura. Na hora da leitura, todo mundo fica quietinho, não fica transitando, ok? Vou ler, irmãos. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor, Jesus Cristo, e à nossa reunião com Ele, vos suplicamos, que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta, atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? Versículo 6. No entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o ministério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano proveniente da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Amém. Até aqui, irmãos. Fica na bênção. Graças a Deus. Que assunto maravilhoso nós vamos falar nessa noite. Que coisa fantástica nós vamos falar hoje. Existe uma má notícia nesse texto e existe também uma boa notícia nesse texto. Má notícia para quem não é eleito. Para os eleitos do Senhor não há má notícia, pelo contrário, existe a esperança e a espera desse dia fantástico, desse dia maravilhoso em que esse anticristo se revelará, em dia em que o nosso Senhor virá e dissipará as obras das trevas. Para nós, os eleitos, não há medo. Então, para quem é eleito do Senhor, para quem é salvo em Cristo Jesus, não precisa ter medo. Fica tranquilo, descansa. Agora, para quem não é salvo, não tem essa convicção da tua salvação, não é eleito e tem talvez até dúvida acerca disso, essa palavra apavora. Essa palavra dá um medo terrível e dá vontade assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas os eleitos do Senhor não precisam ficar constrangido, não precisa ter medo, não precisa ficar angustiado. Pelo contrário, acalma teu coração. Deus está no controle de tudo, Ele é soberano. Tudo está no controle do nosso Senhor. Enquanto os louvores estavam sendo cantados aqui, entoados aqui, eu estava aqui pensando, falei, meu Deus do céu. Quando ele falou assim, eis que vou preparar-vos lugar.
E aí na profecia, ele vai falando de coisas escatológicas, ele fala assim, nem eu sei o dia que eu vou voltar, somente Deus. Então, ou seja, do jeito que ele foi, ele já está pronto para voltar. E agora, no seu corpo maravilhoso, no seu corpo incorruptível, cheio de glória e majestade, não há prisão de tempo. Então, a qualquer momento isso pode acontecer. A palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão na noite, ele irá nos surpreender. E ele nos avisa e avisou aquele povo naquele momento e estava tendo grandes distorções naquele momento. O tema da carta de Paulo aos Tessalonicenses, principalmente a segunda carta, fala da volta gloriosa de Cristo. Não é a volta triunfante de Satanás, não é gente morrendo, não é gente sofrendo, não é gente indo para o céu, não é gente indo para o inferno. O centro da carta é o retorno glorioso do Senhor. Mas, pastor, tem gente que vai para o inferno, tem gente que vai para o céu. Esse não é o centro das Escrituras, não é o centro do universo. O centro do universo é um Deus glorioso, poderoso. Gente, tem um camarada que ele é muito duro, o chamado Paul Washer. Ele é muito duro, mas tem hora que ele fala umas coisas assim que, de fato, são muito pertinentes e verdadeiras. Se Deus mandar gente para o céu, ele é poderoso. Se ele mandar gente para o inferno, ele continua sendo poderoso do mesmo jeito. Ele continua sendo bom do mesmo jeito. Ele continua sendo justo do mesmo jeito. Ele não se destrona da sua justiça e da sua bondade por enviar uma pessoa ao inferno. Se mandar o pastor André para o céu, ele continua sendo bom. Se ele mandar o pastor André para o inferno, ele continua sendo bom do mesmo jeito. Então nós precisamos entender de questões escatológicas, o centro das questões escatológicas não é o homem, não é ninguém, é Cristo Jesus, um Deus glorioso que virá. E essa vez, da primeira vez ele veio como um cordeiro, a canção falava até disso. E da segunda vez ele virá como leão, julgando as nações com a mão forte, julgando os perversos e lançando Satanás e seus demônios no inferno e os pecadores no inferno. E se ele fizer isso, ele é bom, justo e maravilhoso. Quem o questionará? Pastor, mas você não é o centro. Nós não somos o centro de nada. Deus é o centro. Jesus é o centro das questões escatológicas, das questões apologéticas, das questões de exegese e hermenêutica. Tudo converge nele, tudo deságua nele, porque ele é o centro, não é o homem. Então, às vezes, a gente vai falar alguma coisa que vai escandalizar os irmãos, mas a primeira vez ele veio como um cordeiro, foi moído no Calvário, foi destruído, foi traído, mentiram para ele, trocaram ele por dinheiro, fizeram coisas horríveis com ele, e ele veio, se despojou de toda a sua glória, e se vestiu como um homem, e um homem de dores, e aqui nessa terra pisou, aqui nesse chão sujo, pecaminoso, e morreu, morte terrível, morte de cruz, e ressuscitou, e agora está com o nosso Senhor sentado à direita do nosso Rei, do Deus Pai, e Ele há de julgar os vivos e os mortos. E o que vai acontecer agora, irmãos? Ele voltará, e Ele voltará com o soar da trombeta, julgando as nações, irmãos, e agora Ele não vem de brincadeira. Não que Ele tenha vindo de brincadeira no começo, mas Ele vem agora com a palavra dura. Ele virá agora com um não muito forte. Ele virá agora com a porta fechada para as virgens loucas. Ele virá agora e não adianta gritar, não adianta clamar. Agora eu acredito. Não, agora não adianta. Não adianta gritar, não adianta espernear, porque ele virá como juiz, e um justo juiz. Amém, irmãos? Então não tem para onde correr. Nós vamos falar um pouco da visão pré-tribulacionista, um pouco de tudo, da pré-milenista. Até me cobraram da outra vez, pastor, mas o senhor ficou um pouco aberto, assim, eu acho que o senhor não quis entrar muito. Porque, na verdade, nós, de linha reformada, não cremos como os irmãos pré-tribulacionistas. A gente tem uma visão um pouco diferente. Não quer dizer que isso seja ruim, se você crê de um jeito, o outro crê do outro. Irmãos, em todas essas visões existe algo maravilhoso. Jesus Cristo voltará, e voltará como juiz. Então, às vezes, pensar de um jeito, pensar do outro, só que existe algum pensamento que hoje nós vamos quebrar quebrar um pouco desse conhecimento que foi plantado na nossa mente. Por exemplo, na minha mesmo, eu fiquei com esse conhecimento durante muitos tempos, sem analisar as Escrituras. E o dia que eu olhei para a Bíblia, eu falei, caramba, está tudo errado, não é isso. Por quê? Vamos lá. Lá em Daniel, capítulo 9, versículo 20 em diante,
fala das 70 semanas de Daniel. Essa visão, ela é um quebra-cabeça, assim, irmão, infinita. A gente chama assim de uma coxa de retalho. Quem morou na roça sabe o que é isso. Junta um retalho aqui, junta outro e faz uma coxa. E para você terminar essa coxa de retalho, dá um trabalho tremendo. Mas fica bom, né? Fica quente, mas dá trabalho. O que acontece? As 70 semanas de Daniel, segundo a profecia, segundo os estudiosos dessa linha, já se cumpriram 69 semanas de Daniel. Cada semana dessas são 7 anos. Falta somente uma semana dessa se cumprir. Uma semana dessa dividida em 2 partes. 3 anos e meio de uma certa paz e 3 anos e meio de uma grande tribulação que virá. O que acontece? Antes que como é que vai ser desencadeado essa última semana, esses 7 anos? Com o arrebatamento da igreja, com o Cristo vindo e arrebatando a igreja. E eles querem fazer uma distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda do Senhor. Ou seja, nessa visão, parece que Jesus veio na primeira vez encarnado, virá no arrebatamento e virá depois para julgar as nações. Mas o texto, nós, irmãos de linha reformada, os pais da igreja, os reformadores, nós usamos um método de interpretação que é o método histórico gramatical. Então, o texto explica o texto. E aí, ficar colocando no texto é um prejuízo muito grande para a igreja. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês? Nós só vamos, hoje, tratar um pouco dessa pregação, com um pouco de ensino, mas a gente chega lá para analisar toda essa história. E nesse tempo, o povo vai ser arrebatado, vai ter uma confusão dos infernos, carro vai bater, avião vai cair, e não sei o quê, e confusão do tamanho do mundo. Aí, quando acontecer isso, vai virar uma confusão, aí vai se instaurar a nova ordem mundial, vai colocar tudo em dias, tudo maravilhoso, uma só moeda, um só governo, um só não sei o quê, e aí vai ficar tudo lindo, tudo maravilhoso, apanelado, bacaninha, só que aí vai vir a marca da besta, quem não quiser vai ser perseguido, porque o Espírito Santo de Deus, segundo o texto que nós dizemos aqui, vai sair fora com o arrebatamento, ele vai se embora. Primeiro erro que nós vemos aqui, como que o Espírito Santo sai? Como que Deus sai? Como que Deus sai do plano, se ele é totalmente onipresente, onisciente, como é que ele sai? Como é que ele vai, tô indo embora, a mala já está lá fora, porque homem não chora, o Espírito Santo vai dizer assim para a igreja, tchau. Chupa essa manga aí que agora é com vocês. É mais ou menos assim, parece que o Espírito Santo vai sair, porque o que está detendo o anticristo é isso, mas quando for embora, vai embora com arrebatamento. Mas não acontece, o texto não diz isso, o texto não fala disso. Então vamos prestar muita atenção no texto daqui a pouco, e aí o que eles continuam dizendo? Aí no final desses 3 anos, os irmãos serão perseguidos, aí não tem o Espírito Santo, sem Espírito Santo que não convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, como é que o homem vai se converter? Porque vai ter gente que vai se salvar aqui só morrendo, vai se jogar de cima de uma ponte, vai não sei o quê, vai cair de cabeça e não vai morrer, porque não tem jeito de morrer mais, não haverá mais morte, não sei o quê, uma confusão tremenda. Só que eu tenho uma notícia terrível para vocês nessa noite. Os eleitos estarão na grande tribulação. O anticristo vai instaurar esse governo aqui de perseguição, de morte terrível. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas quem é eleito aqui, irmão? Levante a mão em nome de Jesus. Se não tiver morrido até lá, vai passar por essa grande tribulação. É uma má notícia para alguns irmãos que pensavam que, falaram assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tchau, irmão. Fui arrebatado, ficou sua roupa, fica todo mundo aí na benção, glória a Deus, Deus abençoe, estou livre. Não, o texto não fala isso, o texto não diz isso, pelo contrário, a gente vai ler um texto aqui que quebra toda essa estrutura. E aí essa visão é nova, essa visão tem 220 anos, mais ou menos, essa visão que eu disse aqui agora, dessa ordem que vai acontecer, tem fundamento bíblico? Tem textos que dão fundamento para isso aí, mas são fundamentos que texto sem contexto, olha para o versículo e cria um conhecimento acerca disso, não tem uma análise correta e exegética do texto, enfim, aí vira uma confusão do tamanho do mundo. Mas vamos lá? Vamos lá. Haverá tribulação e serão dias terríveis. Vamos ler lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler rapidamente, é uma carta anterior, a gente até leu na pregação passada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, diz assim: Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem no Senhor, para que não vos entristeçais com os que não possuem a herança,
Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois, dada a ordem, irmão, com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Gente, vai ter uma bagunça tão linda. Pam, 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 pam. Aquela trombetona retocando e todo mundo vai escutar. Não é secreto, amém? É secreto? Se fosse secreto, era um apito de cachorro, para chamar cachorro. Só o cachorro que escuta. Só os eleitos escutariam, né? É o apito do eleito. Eita, Jesus está vindo. Todo mundo metendo o pé. Mas não vai ser com trombeta. Olha o que o texto diz. Os mortos ressuscitarão primeiro, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essa palavra. Primeiro os mortos e depois os vivos arrebatados. Esse evento será um evento público, irmão. E a vinda do Senhor se dará dessa maneira. Então não tem arrebatamento primeiro, depois um tempo que vai ficar aqui levando paulada, levando esfaqueada. Aí dizem, vão pegar vocês, vão abrir a barriga das grávidas e vão fazer igual Hitler fazia. Tirava, colocava um rato dentro e costurava e não sei o quê. E aí tem que negar. Nega Jesus, nega Jesus. Então, isso já está acontecendo há algum tempo. Eu não estou dizendo que na perseguição na terra não será diferente. Eu vou ler um texto para vocês agora que vai quebrar toda essa estrutura. Mateus 24, 21, para a gente ir para a pregação. Não, para a gente já estar pregando, né? Para a gente ir mais forte, claro. A gente ser um pouco mais incisivo. Sair do pano de fundo. 24, 21, olha aqui, gente, que lindo. Olha que delícia isso aqui. Mateus 24, 21. Quem está falando aqui é o tal do Yeshua HaMashiach, o Jesus. Olha o que ele fala. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora. Gente, vai ser barra pesada. Vai ser feio, tá? Nem nunca mais haverá. E se aqueles dias, olha aqui, gente, 22, olha só. E se naqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos eleitos que estão aqui no batidão, aquele tempo será encurtado. Se não for por causa dos eleitos, ele não teria encurtado. Então o negócio tem que ser rápido, porque vai ser pau de dar em doido. Vai ser pancada, vai ser tortura, vai ser dias terríveis. Serão levantados tamanha perseguição como nunca houve. Irmão, nós tivemos irmãos aí que foram no livro dos Mártires, de John Fox, né, Mártires do Coliseu. Existem vários livros que vão tratando de perseguições que nossos irmãos, os próprios apóstolos, sofreram. Então, quer dizer, a luta será grande. Mãe sendo morta na frente de filho, filho sendo morto na frente de pais e etc., de avós. Então, grande perseguição sobrevirá sobre esse tempo. E o povo eleito estará nesse momento. Mas esse tempo será abreviado por conta dos eleitos, por conta do amor que Deus tem por esse povo. Então, irmão, não vai ser arrebatado primeiro, depois não tem essa história. Tá, eu sinto muito dizer, sinto muito frustrá-los. Tá, eu me frustrei demais, eu fiquei muito triste, porque eu pensei que eu ia na primeira leva. Então não tem tanta leva. Tu vai na primeira ou na segunda leva? Não tem isso, irmão. Né? O Senhor voltará. Os mortos ressuscitarão. E logo em seguida, quem vai com ele? Os eleitos do Senhor no arrebatamento público, diante de um soar de uma trombeta totalmente poderosa. Mas aí vamos para o texto. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, o texto que nós estamos lendo. Essa é a base para a gente começar a brincar aqui agora. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor, versículo 1. Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou cartas
atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Irmãos, os adventistas do sétimo dia já erraram 2 vezes. Seitas e seitas e seitas têm sido levantadas em 24 horas, dizendo, marcando data, marcando dia, dizendo que já está acontecendo. Existe a escatologia vitoriosa agora, os pós-milenistas, que nós já estamos já no milênio, já as perseguições já vieram, nós estamos agora na bênção, que nós somos agora o reino. É outra visão terrível, e essa é totalmente herética, porque ela quebra toda a estrutura da Bíblia, os pós-milenistas, e aí tem a escatologia vitoriosa agora, que vem com uma teologia nojenta, sabe, assim, dizendo que nós somos a glória de Deus, que nós já estamos vivendo. Que isso? Nós estamos longe de viver a plenitude da glória de Deus. Nós estamos vivendo, sim, o reino, o já, mas o ainda não chegou, porque o ainda não é com um corpo incorruptível, é com um corpo que não sente mais dor, é um corpo que não sente mais, terá mais enfermidades, não terá mais tristeza, não haverá mais angústia, é só alegria e gozo no Senhor. Então esse dia não chegou ainda, e vão dizer para vocês que está chegando, que vão marcar data, não se amedronte com isso. Isso acontecia lá na época de Paulo, e aconteceu na história da igreja, e vai continuar acontecendo. Levantar-se-ão falsos profetas, João disse, pessoas anticristo, vários anticristos, que estarão pregando, enganando o povo de Deus, enganando as pessoas, mentindo. Então, Paulo começa a dizer, não permita isso, não aceite isso. Vão dizer que foi eu que falei, vão achar cartas de Paulo aí escondidas, vão achar coisa dizendo que já chegou, que já aconteceu. Não acredite, o próprio Paulo está dizendo para não acreditar nisso. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É necessário que haja apostasia. A palavra apostasia aqui mais que a gente pode tratar aqui hoje é a rebeldia. Irmãos, olhando para essa palavra rebeldia ligada à palavra apostasia, a gente vai começar a pensar que esse dia está bem próximo. Nunca houve na história da igreja tanta rebeldia, tanta apostasia, ou seja, uma rebeldia generalizada contra a palavra de Deus, contra o que Deus prega, contra o que Deus fala em suas escrituras. Vamos lá, ideologia de gênero, homossexualismo expandido aí de forma meteórica e tão rápida, né? 20 anos atrás a gente não viu o que se via hoje. Hoje a gente vai no shopping aí, menininhos de 12 anos, 10 anos, 2 garotos se beijando, andando de mão dada dentro dos shoppings, né? Meninas se beijando, se abraçando, menininhas de 10 anos, 12 anos, se abraçando, e ai de quem falar, ai de quem dizer alguma coisa, se levantam como bicho, pai e mãe perdendo a autoridade, os filhos mais não perdem bênção para a mãe, para o pai, não perdem mais, porque a Bíblia, o povo oriental, por conta da palavra de Deus, trouxeram todos esses estatutos. Se você for olhar a lei do nosso Senhor, toda a Bíblia, você vai entender os pressupostos, os padrões de moral, os padrões a serem seguidos. Se você for ver o próprio livro do Levítico, você vai ver, homem não deite com homem, mulher não deite com mulher, tio não deite com o sobrinho não se deite com a tia, marido não fique com a cunhada. E hoje, gente, existe uma perversão tão terrível. O povo tem se apostatado, e quem se posiciona acerca da palavra de Deus nos dias de hoje é rechaçado, é taxado como tradicional, como conservador. Enfim, nós estamos vivendo hoje na igreja, na humanidade, dias terríveis, em que falar a verdade, você vê, voltou agora a matéria de educação moral e cívica, se levantou um monte de gente com ódio disso, com raiva. Que coisa legal a educação moral e cívica, que matéria gostosa. A gente ia lá para o pátio da escola e ficava namorando com as menininhas lá, né? Conhecendo as meninas do quinto B, do quinto A, do quinto C, mas ali diante daquele momento ali a galera cantava o hino nacional, aprendia todos os hinos, o hino da bandeira, o hino nacional, né? Tinha ordem, tinha respeito, tinha tudo isso, embora tinha aquelas brincadeiras de criança, mas a gente estava ali aprendendo os bons costumes, morais, éticos. E as pessoas estão com raiva disso, porque estão se contrapondo tudo isso. E essa é a apostasia que o texto está dizendo. Pessoas que se rebelam contra tudo e contra todos que se posicionam a favor das Escrituras. Se posicionam a favor de Deus. Ah, é crente? Ixi, já veio Bíblia. Já veio papo chato.
Já vem um enjoado, já vem enjoada, já falar de Jesus, que é tudo que é botar Jesus. Ninguém aguenta esse papo. Ixi, cala a boca, já está vindo lá já, ó. Porque se opõe a isso. E, infelizmente, isso tem se adentrado dentro das igrejas evangélicas. Gente, eu não vou sair do texto não, mas olhem só. Parábola do filho pródigo, da ovelha perdida. Parábola da dracma perdida. E parábola do filho pródigo, ela nos ensina uma coisa maravilhosa. Um filho que se perde no mundo. Uma ovelha que se perde em sua região. E uma dracma que se perde dentro da própria casa. Tem gente dentro da igreja, dentro da comunidade de fé perdida. Tem gente que está perdido na profissão. Sabe ali a ovelha perdida? Na profissão, perdido ali no trabalho, perdido na escola. O filho pródigo perdido no mundo, já debandado na bebida, na vida louca e jogado aí pelo mundo, gastando e vivendo de forma dissoluta. E nós temos também a dracma perdida dentro de casa. Gente perdida dentro do seu próprio contexto, que não sabe mais o que está fazendo, apostatando. E quando a gente fala de alguma coisa, religioso. Não se prega mais contra o pecado, porque se pregar contra o pecado, diz que a pessoa é religiosa. Falar de questões escatológicas, nossa, que papo, eu estou ouvindo esse papo aí há muito tempo. Que papo chato, Jesus vai voltar. Minha bisavó já caiu dentro da moto, nem os ossos tem mais. Estava dizendo que Jesus está voltando, esse pastor que está com esse papo, que Jesus está voltando. Que papo é esse? Apostasia, rebeldia dentro da igreja do nosso Senhor. E aí cada dia abre-se mais ministérios, mais igrejas. E nós temos aqui no Distrito Federal mais de 8.000 congregações. 8.000 igrejas dentro do Distrito Federal. Para todo gosto, para todo sabor, para todo jeitinho. Não gostei dessa aqui, vou para aquela. Não gostei dessa, vou para outra. Tem irmão que está com o passaporte mais carimbado do que o Barack Obama. Do que o Lula. Já viajou pelo planeta todo, está carimbado. Só que o passaporte de igreja, vai para uma igreja, vai para outra. Porque não gosta de ouvir. Na hora que é confrontado em alguma coisa, confrontado em um sentimento, em uma ação, vai embora. Não está de acordo com as Escrituras. E a Bíblia manda exortar, a Bíblia manda que nós nos exortemos uns aos outros. E existe uma rebeldia, está acontecendo. Se você for olhar para o cenário mundial, você vai ver a rebeldia da igreja. O povo apostatando cada dia. A Europa já aconteceu. A Europa está totalmente caída. A Europa está hoje faltando só extrema-unção. Falecida já. Só pode dar extrema-unção e despachar. Sabe, o povo, outras religiões, outros povos entrando, eles estão sendo influenciados por outros povos. O cristianismo que influenciava, que transformava, que vivificava, não faz mais isso. E no Brasil, cada dia que passa, estamos caminhando a passos largos para isso. Porque as igrejas hoje pregam autoajuda, as igrejas gostam de ficar passando a mão na cabeça, as igrejas, não estou dizendo que não pode amar, não pode abraçar, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo para você que pede galinha não mata pinto. Pode arrochar, pastores. Pode chamar a atenção, ovelhas, um dos outros. Podem conversar biblicamente. Pé de galinha não mata pinto. Pode chamar na atenção, pode conversar. Hoje um pai pega um filho e bate e diz que o menino vai restar o corrente, diz que está sofrendo maus tratos. Apostasia, rebeldia contra as Escrituras. E a Bíblia fala, corrigir o teu filho com vara. Está na Bíblia. Pode corrigir. Você não pode espancar o menino, bater na cara, no rosto, fazer mal-estar, mas dar uma palmadinha no bumbum e falar, rapaz, vigia. Vigia, rapaz. Daqui a pouco você vai, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai. E a vida segue. Não morre não, irmão. Pé de pinto não mata galinha, não. Opa, pé de galinha não mata pinto. Amém? Pode corrigir. Pode. Se está na Bíblia, pode fazer. Agora, se não está na Bíblia, não faz não. Apostasia. Apostasia, rebeldia. E quando essa apostasia se instaurar de tal maneira no planeta, sobrevirá o homem da perdição. O que o texto diz? Não vos deixei, vou pegar o contexto. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o filho do cão, o frigideira, o corcunda, o bicho ruim. Sabe aquele?
Tem gente que tem medo de falar, né? Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, e o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Existe uma linha que fala assim, ele vai se assentar no santuário de Deus, no terceiro templo de Israel. Existe uma linha que fala assim, que haverá guerra de Gog e Magog, e Gog é a Rússia, vai invadir Israel, e vai sitiar Israel com 1 milhão de soldados, e aí quando discipar haverá um grande terremoto, vai cair o domo da rocha, quando cair o domo da rocha lá, aí eles vão construir o templo em cima, porque se construir o templo, é onde o anticristo vai governar. Mas se você for olhar para o texto original também, existe um entendimento de que esse camarada governará de uma grande cúpula, de um lugar, de um centro de adoração. De um centro um grande centro administrativo, não se sabe. Está vivo? Está morto? Tanto faz para mim, tanto faz para os eleitos. Porque para nós, é indiferente se ele já está vivo, se ele já está morto, se ele vai governar no templo, se ele vai sacrificar um porco lá como Etíoco Epifânio fez, se ele vai fazer vai blasfemar contra o templo de Deus. Para nós, infelizmente ou felizmente, isso é um pouco nada a ver, porque a gente está tranquilo. O povo de Deus está tranquilo, mas acontecerá. E esse camarada virá com mão forte, com um domínio, com uma força, com um poder tal, dado pelo próprio diabo na vida dele. E o texto continua dizendo, não vos lembrais eu que eu costumava dizer dessas coisas para vocês? Paulo estava falando para os Tessalonicenses. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Ele se assentará no terceiro templo. Tem um projeto em Israel chamado Terceiro Templo. Diz que está tudo pronto, e o povo de Israel não é um povo muito espalhafatoso, não. Eles fazem as coisas de forma bem organizada, porque são muito prósperos, são muito sigilosos. Eles não são igual o brasileiro, não. O brasileiro constrói um barraco no fundo do quintal da sogra e já faz um churrasco na laje. Eles não, eles fazem uma grande obra e ficam caladinhos, dando glórias a Yahvé. Não, pobre não, é brasileiro, meu irmão. Brasileiro passou na prova da UNB, ele faz churrasco. Ele reprovou, ele faz também. Ele não liga, não. É bom? E diz que o projeto Terceiro Templo, quem vai a Israel tem um projeto chamado Terceiro Templo, e segundo os estudiosos dessa linha, diz que ele vai governar em cima desse templo novamente, e não quer dizer que isso seja certo ou que isso também esteja errado, pode acontecer. Né? Para nós, que isso é irrelevante, a gente espera acontecer. Aconteceu, glória a Deus, está acontecendo, a profecia está se cumprindo, está chegando a nossa hora de nós deitar no braço de papai, dar glória a Deus, né? Ficar de boa com o nosso Senhor para toda a eternidade. Então não há preocupação por conta disso. Versículo 6, o Espírito o detém, o propósito de Deus se cumprirá no tempo dele, não de Satanás. O que está segurando o anticristo porque a apostasia já está acontecendo, sim ou não? Já está acontecendo a apostasia, mas o que o detém é a ação do Espírito Santo. Não que o Espírito Santo vai sair para ele agir, porque o Espírito Santo o detém, ele está sendo preso. A ação dele é limitada ao poder de Deus. Martinho Lutero diz o seguinte, que Satanás é um demônio, um cachorrinho, que só vai até onde o nosso Senhor deixa ele ir. Então, quer dizer, a ação de Satanás, do anticristo, da besta fera, como a minha avó falava, vai ser viva, vai se efetivar aqui na terra quando o Espírito Santo de Deus for embora. Não! O Espírito Santo de Deus não vai embora, não, gente. O Espírito Santo está aqui, ficará aqui, estará com os eleitos, nos justificando, nos ensinando, nos exortando, sabe, chorando por nós, intercedendo por nós com choros e gemidos inexprimíveis. A ação do Espírito Santo, ela é contínua, ela não para. Ele não vai embora, só que o Espírito Santo que o detém. Quando o Espírito Santo de Deus fala, pode ir agora. A ação desse camarada, um caramba, desse diabo lá, ele vai fazer e vai aprontar aqui na terra. E o texto diz que ele vai agir, ele vai botar para quebrar, ele vai fazer milagres tais, que as pessoas ficaram assim de boca aberta. Curará. Perguntaram para mim se João de Deus era de Deus, João de Deus de Abadiânia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Ou você agrada a homens, ou você agrada a Deus. Você beija na mão de Deus, ou você beija na mão do diabo. Levíticos, capítulo de número 15, se não me engano, ou é 19.
não consultareis espíritos. Deus virará o rosto para quem consulta espíritos. O João de Deus consulta o Fritz, doutor André Luiz encarnado nele, que não sou eu, o André Luiz. O objetivo, toda honra, toda glória, não é dada a Deus. Tem crente indo, tem um câncer, eu vou lá no João de Deus, porque ele vai invocar Deus. Não, é espíritos. Ele consulta espíritos, e a Bíblia condena a consulta de espíritos. Saul fez isso, e se manifestou um capeta lá falando que era o profeta. Não era, olha para o texto. Não olha para versículo, não. Vigia, irmão, em nome de Jesus. Satanás já está fazendo já, o ministério já está atuando, a Bíblia diz. Olha o que o texto diz. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais. Eu não estou dizendo que o João de Deus é o anticristo, não, tá? E com maravilhas ilusórias. E com todas as artimanhas e engano proveniente da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade dos que deveria. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem é levado por qualquer vento de doutrina, que fica enfeitiçado por um milagre, que fica enfeitiçado com a profecia, que fica enfeitiçado com a adivinhação, é isca fácil. Os eleitos têm uma característica, eles amam as Escrituras. E se está na Escritura, eu abraço. Se não está nas Escrituras, eu chuto que é laço. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Curou ali. Vamos voltar para o João de Deus. Curou. Lá, fez um milagre, a pessoa nunca mais teve câncer, e etc, bacana lá, e aí foi-se embora. E aí, irmãos? Quem foi que curou, irmãos? Doutor Fritz. Quem foi que curou, irmão? André Luiz, encarnado lá, que é um doutor lá, tem o Santo Espírito André Luiz aí no Guará, que diz que cura. Cura mesmo, diz não, cura. Faz milagres, enganaram até os escolhidos. Porque os eleitos vão ficar assim, caramba, velho, será que é? Será que é o Messias? O que está acontecendo aqui? Meu Deus do céu, vamos lá, gente. E está indo. Quem é? Quem é? É espírito. Não consultei os espíritos, está na Bíblia, irmão. O nosso padrão e manual é a Bíblia, e continuará sendo a Bíblia. Na era escatológica, no tempo do fim, continuará sendo a Bíblia. Foi no começo, é no meio e é no fim. Que o teu ministério seja como o ministério de Daniel. Começou ali, irmão, negando os manjares da Babilônia. Ficou firme ali, ó, não se dobrou a Nabucodonosor, e terminou o ministério dele dentro de uma cova de leão. Profetizando, falando do tempo do fim, sendo crente, sendo um homem adorador a Deus. Que o teu ministério seja um ministério constante. Não seja levado por qualquer vento de doutrina, senão, meu irmão, vai ficar aí perdido, vai ficar babando, vai ficar igual um menino bobo. Levado por qualquer vento de doutrina, como mulheres loucas. Irmão, em nome de Jesus, vigia. Tudo que vai acontecer, tudo que está acontecendo é porque a mão do nosso Senhor permitiu. Satanás vai até onde nosso Senhor vai. Existe uma boa notícia para nós conhecemos o fim. Nós conhecemos o início da história. Nós conhecemos o meio da história numa cruz. E conhecemos o final dessa história. De um Cristo que te separar Satanás. Olha o que o texto diz. Na realidade, irmãos, o ministério da iniquidade, versículo 7, da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Queridos, ele virá numa nuvem, e do oriente ao ocidente todos os olhos o verão. E ele virá como um leão, irmão. E ele vai dissipar Satanás. O cabeça rachada vai continuar a cabeça rachada. Porque o nosso Senhor pisará na cabeça dele, esmagará a cabeça dele. A vitória para o povo de Deus, essa é a vitória que nós desejamos. Essa é a vitória que nós sonhamos. Versículo 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos provenientes da injustiça para os que estão perecendo. Olha aqui a boa notícia. Para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. E
E por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor. Até Deus permite isso. Está vendo, gente? Até o poder que o diabo tem é Deus que permite que tenha. Tudo está no domínio, no controle do Cristo poderoso, irmãos. Tudo está no Senhor, tudo é nele, tudo converge nele, em Cristo. É uma boa notícia para nós nessa noite. Nós conhecemos o final da história. Nós participaremos do final dessa história. Porque se estivermos mortos, ressuscitaremos. Se estivermos vivos, seremos arrebatados com ele. Nós estaremos de camarote nessa cena, nesse grande dia. Não ali, ai meu Deus, é porque na outra visão assim que o pessoal fala, né, nos pré-tribulacionistas, é mais ou menos assim. A galera vai todo mundo bonitinho, a gente volta tudo lindo de anjo, né? Com as ondas batendo, tchau, tchau. E nossos irmãozinhos lá, tudo lascadinho, velho. Um olho vazado, menos 2 dentes. Ô, irmão, conseguiu, hein? Beleza. Não tem isso. Vamos isso é uma distorção das Escrituras. E essa pregação justamente é para isso, né? O tema lá está isso, né? Corrigindo, o Michel me botou num mau lençol lá terrível. Botou lá para eu tentar resolver esse negócio, mas não consigo. Se vocês não lerem todo dia, ficarem 2, 3, 4 horas ali vendo os textos, vocês não vão conseguir tirar isso da mente de vocês. Mas, mais uma vez eu digo, se tiver morto, ressuscitará. Primeiro. E se estiver vivo, será arrebatado com ele. E o grande dia virá, e ele assoprará, derrotará Satanás, dissipará, e nós teremos uma vida perfeita e maravilhosa com ele. Tome cuidado, irmã e irmão. Esse dia virá, em que milagres e maravilhas por esse indivíduo serão feitos. Não se deixe enganar. Versículo 9, diz que ele enganará os tolos. 10 também, e por esse motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor a fim de que lhe creiam na mentira. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Tudo está no controle de Deus. Tudo está nas mãos de Deus.